cultura, então, Ferrugem? O que é cultura? Vamos lá. Cultura, não vou fazer que nem o Clóvis. E eu quero só deixar claro, o Rasta sacaneou o Clóvis naquele vídeo. Claro, o Clóvis, eu devo muito a ele. Ele foi um grande professor Ele me influenciou bastante também. Ele foi um grande professor meu. Mas ele foi professor... Eu estudei com ele no Espaço Ética. Que massa. Era o site que sim, ele fazia. Sim, eu vi vários vídeos já e no na YouTube, casa assim. E na Casa do Saber também. Sim. E eu devo estudo voluntário. Né? Paga para estudar sem diploma e tal, porque ele era professor ele é muito engraçado. Ele era professor da Universidade de São Paulo, eu sou gaúcho, não estudei na USP. Mas, ele é um facilitador de conhecimento, talvez a melhor oratória do Brasil em sala de aula. Sim. E um gênio da comunicação e, sobretudo, muita gente atribui a ele uma determinada posição ou alguma coisa assim. Eu, que fiz mais de 100 aulas com ele, eu poderia chutar um número mais alto, tá? Mas eu que fiz mais de 100 aulas, não é palestra motivacional, aula. Ciência Política 1, sabe? Tipo, história da filosofia antiga, aula 3, sabe? Tipo, aula. Sei que ele defende cada um dos pensadores que ele apresenta com a mesma energia, com a mesma força. Isso é fantástico. Sei que ele faz isso. Vi imensas vezes. Então é um cara fantástico, sensacional, e eu devo muito a ele, pessoalmente falando. Mas para responder toda essa enrolação, para responder a tua pergunta, de que é cultura? Vamos lá. Se eu perguntar aqui o que a gente... Vocês estão acostumados a trazer os caras no podcast aqui, né? Aí tem umas perguntas, Sabatini, o caramba, né? Aí tem umas perguntas que, você fica repetindo para as pessoas. E aí tu repete, vamos pegar uma bem do dia a dia aí, o que tu acha da reforma da Previdência? O cara vai levantar a mão e vai discordar. Cada um vai ter uma posição, para resumir a história. Sim. Fazer a história curta. Cada um vai ter uma posição. E se perguntar o porquê, cada um vai dar um porquê. Mas já vai ser um pouquinho mais unificado o porquê do que as posições. Pensa comigo. Cada um vai ter uma posição. Cara, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que não sei o quê. Aí é muito detalhe, muito meandro, e as posições são bem individuais e bem diferentes, tá? Para os especialistas, óbvio, né? Se você perguntar o porquê, eles mais ou menos começam a se agrupar. Porque o governo precisa de dinheiro para investir, porque o governo não pode gastar com isso, porque a gente tem cuidados mais velhos, elas começam a se agrupar um pouco. Sim. É um grupo menor de respostas. E aí, se tu perguntar de novo por quê, terceiro porquê, se perguntar para ele, tá, mas por que tu acha que isso aí é o negócio que é importante? Aglutina mais. Aglutina bem mais. Bem mais. O cara vai falar do papel do Estado, o cara vai falar do dever moral, da ética social, ele vai aglutinar, ele vai subir o nível. Quando ele sobe esse nível, ele chegou no negócio que está escorado pela cultura. A cultura é esse alicerce invisível que costura valores, ideias e sentimentos que fazem nós escolhermos qual é a nossa posição. E a gente é tão filho da cultura que muitas vezes nós fazemos isso de forma muito rápida. Então alguém te pergunta assim, o que tu acha de tal coisa? E tu nunca pensou sobre aquilo, mas meio mais ou menos de bate-pronto já te vem uma resposta. Tu fala, cara, eu posso não ser especialista, mas eu sinto que eu acho mais pra cá. Sim. Né? Pô, o que tu acha, Arthur, de, sei lá uma pauta polêmica aí, né? O que tu acha de gênero neutro? Pode ser que tu nunca tenha pensado sobre isso. Mas aí eu te explico, aí tu fala, pô, o que é gênero neutro? Aí eu te explico. Aí tu fala assim, ó, cara, eu não sei muito sobre isso aí não, mas desconfiado mas eu tenho um feeling de que eu acho tal coisa, entendeu? E aí eu te respondo, é óbvio que tu vai ter que ter esse feeling. A cultura é o alicerce da vida, porque se tu tiver que saber tudo para definir tudo o tempo inteiro, não tem o que fazer. Tu vai te especializar em tudo. Qual é a água que eu tenho que tomar? Qual é o não sei o que? Tudo. Todas as coisas na tua vida tu vai virar um especialista para definir. Não tem como. Então existe um conjunto, uma retaguarda de valores, ideias e sentimentos. Valores é aquelas coisas que não precisam do porquê. Elas têm um porquê em si mesmo. Então, pô, você defende verdade, vida e liberdade? Cara, isso aí mais ou menos está na tua retaguarda pautando o que você acha dos assuntos. Porque você acha que aquilo é um pouco inegociável. Talvez você não ache que seja 100% inegociável, mas você acha que quanto mais inegociável for, melhor. Então, valores, tá? Aí tem o problema de como é que a gente aplica esses valores no dia a dia. Aí vem da qualidade das tuas ideias. Que ideias são essas? Ideias que você pegou da sua família, ideias que você pensou por conta própria, ideias que você pegou de filósofo, de livro, de aula, de conversa de bar, tanto faz, ideias. Coisas, construções mentais de como esses valores se aplicam na vida. Porque é foda, né? Tu fala assim, ó, eu defendo verdade. Beleza, e agora, o que é verdade?
E a porradaria começa no octógono, porque é difícil, não é? Não é porque tu defende verdade que tu fala a verdade e conquista ela. Não é porque e o pior, não é porque tu conquista a verdade que tu consegue saber que tu conquistou a verdade. Esse é o mais desgraçado. Pode ser que tu tenha chegado na resposta certa e mesmo assim não tenha como verificá-la. E tu tá lá e tu não sabe se é a resposta certa. É uma busca constante. Então, as ideias são essas construções mais ou menos mentais que a gente usa para trazer os valores para a realidade. E os sentimentos? O sentimento não precisa explicar, acho que todo mundo conhece bem. Tem que sentir. É aquilo que vem do irascível, como dizia o Platão, né? Pensa como os gregos resolveram esse negócio, cara, é muito legal. Eles falavam assim, cara, existem 3 tipos de sensações aqui, eu tô vendo. Pensa que eles não tinham 300 livros escritos pra ler, não tinha 60 livros por ano. Os caras estavam olhando a parada, na percepção, e pensando, o que tá acontecendo? O que é essa porra aqui que tá rolando? E aí, qual é a resposta que eles dão? A resposta que o Platão dá é animal. Ele fala assim, ó, cara, eu vejo que eu sinto de 3 formas. Tem uma parte que eu sinto com o ventre, tem uma parte que eu sinto com o peito e tem uma parte que eu sinto com a cabeça. Cara, toda a nossa cultura é uma nota de rodapé dessa percepção. Meu coração, perfeito. Teus instintos baixos e a tua razão. Olha que puta percepção, entendeu? Porque o cara olha pro corpo dele e tu vai ver que é mais ou menos assim. Sim. Tu sente com 3 partes do corpo. É difícil bater de frente com o Platão e dizer assim, ó... Não, acho que não. Não vejo diferença nenhuma. Discordo. Não vejo diferença nenhuma. Sim. Tu pode discordar, mas não vê diferença nenhuma na percepção. Então olha como ele respondeu isso. Agora, qual é o ponto? Esses são sentimentos. Não é esses são sentimentos. Ele percebeu que existia uma coisa chamada sentimentos. Sim. Que era, cara, às vezes eu tenho a construção racional, eu tenho um valor e eu tenho uma construção racional fodida pra botar aquele valor em prática. Boa demais. Mas tem um sentimento em mim, cara, que fala assim, ó, cara, sabe o que é? Até vai dar certo esse negócio, ó, aplicar essa ideia com esses meus valores e tal, mas aquele carinha ali, ele me irrita e eu não vou fazer nada com ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com ele, não sei o que, etc e tal. Então os teus sentimentos estão prejudicando as tuas ideias, os teus valores. Cultura, o que é? Essa teia invisível, esse tecido invisível, que não existe visivelmente. E por isso a gente tem que estar sempre falando dela, para não esquecer dela. Por isso que a gente fala, porque não dá pra ver. De fomentar, né? O falar de cultura é uma forma de fomentar, porque não dá pra ver a cultura, ela não tá aqui, a gente não, né? Ela tá em tudo, na verdade. Ela tá nessa mesa, ela tá na conversa, tá na linguagem, tá nas ideias, tá no microfone, tá na internet, tá em tudo. Tudo é criado através dela. Mas existe um arcabouço, uma base pra isso, que são invisíveis. E isso nós precisamos fomentar e investigar. E ela que define muito das nossas opiniões, sensações. Decisões, às vezes, né? Decisões pra caramba, pô. Decisões. Então, por que no mundo... É um jeito que eu gosto de falar... Eu adoro usar esse exemplo, que não sei se eu roubei de alguém ou pensei um dia, sei lá. Mas por que no mundo existem diferentes regimes políticos? Por exemplo, tu vai ter o presidencialismo federalista, tu vai ter o presidencialismo unificado, tu vai ter o parlamentarismo, tu vai ter o distrital, tu vai ter o semidistrital, tu vai ter o monárquico constitucional, tu vai ter o monárquico teocrático, tu vai ter o monárquico absolutista não teocrático, tu vai ter o comunismo, tu vai ter não sei o quê, tu vai ter... Uma ditadura. Caramba, muita coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas têm culturas e não concordam nas mesmas soluções. Culinárias, musicais... Não, cara, pra tudo, velho. Religião. Línguas, etc. São culturas diferentes. E aí, tem um cara que é conhecido como o pai da antropologia, Claude Lévi-Strauss. E ele tenta fazer uma investigação de separar quais são as culturas orgânicas das inorgânicas. Ele não usa esse termo, tá? Mas quais são as culturas naturais das não naturais? As naturais seriam aquelas que surgem em todo lugar do mundo, indiferente de alguém meter o dedo nela. Não precisa vir alguém de fora e te falar, ó, tem um negócio aqui que é bom, hein? Toca o violão com mais corda que dá nota musical. Pô, isso aí foi importado, tá? A natural apareceria em todos os lugares, mesmo que isolados e sem contato uns com os outros. Ele descobriu, ou pelo menos defendeu, não sei se ele descobriu, né? Mas ele defendeu, eu não fui lá para ver, que existiam algumas coisas que eram naturais. Então, por exemplo, as sociedades tendiam a repudiar o estupro a menores de idade, por exemplo, né? Menor de idade num conceito amplo, criança, né? Tendia a repudiar. Tendia a criar mecanismos para se defender do homicídio.
o homicídio injustificado. Né? Tinha uma série de coisas que as sociedades naturalmente pareciam percorrer. Sim. Isso ele chamou de cultura natural. E tinham outras não, que eram construções de iniciativas humanas que iam se proliferando pelo seu sucesso ou pela sua atração e encantamento. Né? Então, cultura é isso, cara. Cultura é isso que está dentro de nós e em todos nós, definindo diariamente o que a gente faz, o que a gente pensa, como que a gente quer resolver um problema, etc. e tal. Se não alimentar esse negócio, vai dar problema. E o perigo é, como ela é invisível, pode ser que tu te esqueça dela de forma muito fácil e acha que não tem nada te regendo. Mas tem, tua cultura.